Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Márcio Fontinelli e você sabe que você é meu convidado especial para isso, né? A gente está aqui para debater temas que vão ajudar quem já tem um negócio e também quem tem um sonho de abrir uma empresa. E hoje a gente vai falar sobre os fatores críticos para o sucesso de um negócio. E para isso, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Cícero Yamazaki, que é CEO da CYX Plano de Negócios. Cícero, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Muito obrigado, mas obrigado pelo convite, né, e aos telespectadores, né. Vamos aqui numa jornada falar um pouquinho dos seus fatores críticos de sucesso de um negócio. Vai ser um prazer debater esse assunto com você. Prazer é todo nosso. Cícero, então eu vou deixar já a bola com você. Fatores críticos. Você consegue fazer uma lista aí do que uma empresa precisa para conseguir ter um sucesso? Eu não diria uma lista, mas tem uma frase muito simples, Márcio, que exemplifica exatamente o que é o fator crítico de sucesso, né? Eu costumo dizer que é uma frase muito simples, que é: o que é o simples e óbvio que você, empreendedor, deveria fazer e não está fazendo? Né? Fatores críticos de sucesso, eu costumo dizer que a boa parte dos empreendedores são empreendedores de acontecimento, né? Eles aconteceram se tornarem empreendedores. E o mais crítico, o primeiro ponto crítico aí, é que as pessoas normalmente têm a capacidade de programar suas próximas férias, né? Onde é que vão passar o Réveillon, onde é que vão passar o Carnaval, o Natal, mas boa parte dos empreendedores, infelizmente, eles não fazem, né, o que é o simples e óbvio, que é planejar o seu negócio. Então, fatores críticos de sucesso é justamente você olhar para o seu negócio, né? Então, a gente costuma dizer, e as estatísticas, infelizmente, né, acabam corroborando, né, com o sucesso da boa parte das empresas, que até o segundo ano, 25% das empresas, infelizmente, acabam, né, encerrando suas atividades. No quarto ano, esse índice chega a subir para próximo de 40%. E aí você vai analisar quais são os fatores críticos de sucesso que impediram exatamente dessa empresa prosperar, né? Que são coisas óbvias, né? Afinal de contas, o que é o meu negócio? Eu acho que essa é a primeira pergunta. O que é um negócio, até porque, né, Cícero, tem uma cultura aqui no Brasil, não só no Brasil, mas vários outros países também, de que um negócio costuma surgir primeiro de uma necessidade do empreendedor. Talvez ele perdeu o emprego, talvez ele tenha algum outro fator na família que ele precisa se desenvolver nesse sentido. Então, Cícero, quando você fala de planejamento, você acha que o primeiro ponto, então, é entender exatamente o que você quer oferecer no seu negócio e como você vai executar? E dentro disso, isso é muito amplo, mas dentro disso, tem algum caminho também que é preciso ali pensar nisso, pensar naquele ponto para desenvolver isso da melhor forma? Eu vou trazer um exemplo, e acho que o primeiro fator aqui de sucesso é o que a gente chama de propósito, né? E o propósito ele tem muito a ver com algumas características, e eu vou trazer um pouquinho um conceito que a gente chama sobre o Ikigai. O Ikigai é um conceito, uma filosofia oriental, né, onde ele parte do pressuposto, né, de 4 fatores, né, essenciais para o seu negócio, ou para a vida, na verdade. O Ikigai não serve exclusivamente para os negócios, mas vale para a vida. Que é justamente a primeira coisa, é a paixão, né? O que é que você é apaixonado naquilo que você tem como paixão? A segunda coisa é a sua vocação para aquilo que você faz ou aquela paixão que você tem. A terceira coisa é qual é a missão que você tem dentro, né, do seu negócio e da sua vida. E a quarta coisa, que eventualmente isso pode se tornar uma profissão. E para você descobrir o seu Ikigai, a gente tem uma tradução, né, meio que icônica, a gente chama que Ikigai é relacionado a propósito, e junta justamente a sua missão, a sua vocação e eventualmente sua profissão. E isso é muito simples, que você responde com 4 perguntas muito básicas. E a primeira delas é o que é que você ama fazer. O que você ama fazer, o que você gosta de fazer. E aí a gente parte para a segunda pergunta, é se aquilo que você ama fazer, você faz muito bem, ou se você faz relativamente bem. A terceira pergunta que a gente faz dentro dessa jornada de descoberta do nosso propósito, do nosso Ikigai, é se aquilo que você ama fazer e que você faz relativamente bem, as pessoas precisam daquilo que você ama fazer e você faz relativamente bem? Pois bem, se a pergunta for sim, então provavelmente, né, aquelas pessoas que precisam daquilo que você ama fazer e que você faz bem, provavelmente, potencialmente, poderão lhe pagar para você fazer aquilo que você ama fazer, que você faz bem e que daquilo que elas precisam. Então, o propósito é justamente isso, é o que a gente chama em termos de escalabilidade, né? Em termos de qual que é o seu propósito. E aqui eu vou citar um exemplo icônico, né? Que é um que acabou não virando meu cliente,
né, que infelizmente, né, teve o seu negócio mal sucedido, que é o Jean. O Jean, uma pessoa, ele chegou, é um amigo, né, da família, ele falou assim, olha, Cícero, eu estou precisando da sua ajuda, né? Eu adquiri um negócio, já fiz um certo investimento e já fazem 8 meses e eu não paro de colocar dinheiro nesse negócio e não vejo esse negócio crescer. Eu falei assim, pois bem, Jean, então a primeira pergunta, retomamos a retorte, qual que é o seu negócio? E eis que ele me respondeu que ele falou assim, olha, o meu negócio é o spa da sobrancelha. E eu falei assim, ótimo, excelente, porque inclusive, né, o segmento, né, da beleza é um segmento que cresce anualmente e exponencialmente, né, porque efetivamente é uma necessidade, né, muito mais relacionada à sua autoestima. E é um mercado que vem crescendo e não é à toa que boa parte das empresas, né, existem muitas franquias que têm se expandido, né, exponencialmente ano a ano neste segmento. Pois bem, eu achei um excelente negócio e parti para a segunda pergunta para o Jean. Eu falei assim, Jean, entendendo que o seu negócio é spa da sobrancelha, me responde para mim, nos seus 40 anos de vida, quantas vezes você fez a sua sobrancelha? Então ele falou assim, nenhuma. Então, o seu negócio ele tem que estar relacionado com o seu propósito, né? Isso justifica porque ele fez um alto investimento e acabou repassando e conseguiu repassar esse negócio para outra pessoa, né, por 1/3 do valor do qual ele adquiriu e investiu nesse negócio. Então, o empreendedor, a primeira coisa que ele tem que entender é qual que é o seu propósito. E aí a gente traz o Ikigai, o porquê que é que eu acordo todos os dias, eu faço o que eu faço. Né? No seu exemplo, você é jornalista. Né? E por que é que você é jornalista? Provavelmente tem a ver muito com o seu Ikigai. Né? É porque você gosta de fazer, você faz muito bem. Né? E provavelmente, né, as pessoas precisam ter o contato e alguém que faça exatamente este papel, este serviço. Nem todo mundo nasceu para ser jornalista, né? E hoje você trabalha numa empresa, né, no canal do empreendedor e você é o facilitador desse processo. Então, quando você tem paixão por aquilo que você faz, né, você relativa isso e você potencializa aquilo que é a sua vocação, aquilo que é a sua missão. Né? Então, é entender de negócio, a primeira coisa é entender o propósito, do porquê que é que você quer empreender. Costumo dizer que nem todo mundo nasceu para empreender, mas isso não significa, em hipótese alguma, que você não possa empreender dentro da empresa onde você trabalha. Eu sou um caso típico, né? Trabalhei numa das maiores instituições financeiras do país, né, durante 35 anos, e empreendi dentro desta própria empresa, porque esta empresa, uma grande empresa de potencial, me possibilitou eu fazer o que a gente chama, né, de um roadmap, ou seja, eu passar por vários departamentos de vários setores. Então, tive a oportunidade de trabalhar na área internacional, na área de risco, monitoramento de segurança, na área de investimento, na área de produtos bancários e na área de parcerias estratégicas. Então, isso me deu o que a gente chama de repertório, né? Então, o empreendedor que ele abre um negócio, ele tem uma boa ideia, mas talvez ele não tenha esse repertório. Então, a jornada do empreendedor começa. O porquê que é que eu estou empreendendo? Né? Quer dizer, qual que é a vocação, qual que é a minha missão? Isso não significa que, eventualmente, você não possa fazer, né, que a gente chama de você rotacionar o seu negócio, eventualmente você mudar o seu propósito, né? Nós brasileiros somos educados dessa forma, mas o americano médio, né, ele tem essa coisa de empreendedorismo desde pequeno. Isso é fomentado, é instigado. E a gente não é diferente. A única diferença é uma questão do quê? É justamente você tomar para si esta vontade, né, de entender o porquê que você faz as coisas. E é um objetivo muito simples, né? É muito mais simples do que a gente imagina. O que é simples e óbvio que você não está fazendo? Então, temos alguns exemplos aqui em Brasília, né, de empreendedores, né, que trouxeram essa jornada, né? Então, eu cito aqui como exemplo, né, o próprio Flávio dos Bolos Flávio, né, o próprio Geleia, né, o Alexandre Geleia, né, que tem o grupo Geleia. Eu conheci ele. Ele é fantástico, né? E você vê a história de vida, né? Como é que um taxista ele se torna um cara que faz hambúrguer, né? E ele tem essa jornada e essa pegada. E o mais importante, né, do empreendedor é o quê? É a humildade em aprender. Né? Eu acho que esse é um que a gente chama de... existem duas coisas fundamentais, né? A gente tem que entender no mundo do empreendedorismo. A primeira é que a gente chama de hard skills, né? Ou seja, são as habilidades técnicas.
Mas o que importa hoje são as soft skills, que são as habilidades comportamentais. E o que a gente vê em boa parte, na maioria dos empreendedores, né, que tem sucesso no seu negócio, é que eles têm uma carga avançada nas habilidades comportamentais. Então, exemplos, comportamentos como essa humildade em aprender, né? Então, a gente tem, né, uma coisa que a gente chama, na filosofia oriental, que a gente chama Ichigo Ichie, né? O que é o Ichigo Ichie? Né? É apenas uma vez um momento. Então, o Ichigo Ichie é que a cada momento, né, daqui a um segundo, né, esse momento é um outro momento. Então, viver o presente ele é fundamental. Então, exemplo, se fala muito, né, a questão do Kaizen, a gente vê hoje muitas teorias voltadas à filosofia, né, oriental, que ela traz justamente isso, né? Então, o método Toyota, né, e outros métodos é justamente o que? São comportamentos, são atitudes e que que torna você, enquanto empreendedor, a capacidade do quê? Você entender o seu propósito, você ter a capacidade de aprender e principalmente a capacidade de você se relacionar. Mas infelizmente, fomos educados em casa, né, logo de primeiro. Provavelmente em certa época, seu pai ou sua mãe provavelmente deve ter dito para você não falar com pessoas estranhas. E para um mundo de empreendedorismo, você vai falar com pessoas estranhas. O seu primeiro cliente é uma pessoa estranha, o seu fornecedor é uma pessoa estranha, o seu colaborador é uma pessoa estranha. E aqui a gente entra no conceito da gestão, porque o seu negócio não é o que você faz, mas o seu negócio, efetivamente, enquanto empreendedor, é fazer a gestão do seu negócio. E aqui entra nos 3 P's da gestão. E o primeiro P é justamente o P de pessoas. Então, entender o propósito é você entender a si mesmo sobre suas capacidades, entender suas habilidades e inabilidades. Então, quando você entende o seu comportamento, nós somos fruto, né, do que mais nós vivenciamos, então são comportamentos que a gente traz de casa e que exatamente a gente acaba externalizando para o nosso negócio. O segundo P é o que? São os processos. Né? Entender que dentro da sua empresa você tem uma série de processos e quando você começa o negócio, enquanto empreendedor, a gente fala, né? O empresário, ele faz tudo. Né? Ou seja, ele é quem abre o caixa, ele quem faz a produção, ele quem faz as compras, ele quem faz a reposição. E entender que você tem processos dentro do seu negócio e simplesmente você tem que entender quais são esses processos, quais são os principais processos do seu negócio. E o terceiro P é o quê? É o seu produto ou o seu serviço, é o que é que você resolve, o que é que você transforma. Então a gente fala muito sobre plano de negócio e o plano de negócio basicamente ele tem como objetivo justamente propiciar para que quem está começando um negócio possa visualizar, né, como é que será o seu negócio. Entender e responder, né, perguntas muito simples. Se você entender o seu propósito, é o porquê que é que você está começando a empreender, e por que é que você está abrindo uma oficina mecânica, por que você está abrindo uma loja de roupas, que tem a ver com o seu propósito, o seu Ikigai, então a gente entra no plano de negócio respondendo 4 outras perguntas, que é o que eu faço, né? O que é que eu resolvo, o que é que eu transformo, né? Que a gente chama de proposta de valor. E a proposta de valor exatamente o ponto-chave de você entender que o seu negócio não é o produto que você vende, mas sim aquilo que efetivamente você transforma. Eu costumo dizer muito para os meus mentorados, né, eu boto um exemplo, né? Eu coloco lá as lojas Renner, a Copenhagen e a Vivara. A princípio, né, o que você acha, Márcio? Eles são concorrentes? Inicialmente não, né? São propostas diferentes, né? Pois é. E exatamente essa é a questão. A gente olha para aquele produto que eles vendem. Então, a princípio, um vende vestuário, outro vende, né, chocolates e outro vende joias. Mas a proposta de valor de ambas dessas 3 empresas é o quê? É transformar, resolver um problema. E qual que é este problema a princípio? É um problema chamado reconhecimento. Porque ao presentear a sua mãe, ao presentear um amigo ou uma amiga, né, você tem várias opções de presente. Você pode ir lá na loja Renner comprar uma blusa, você pode comprar uma caixa de chocolate ou você pode eventualmente comprar um pingente. Então, o que as 3 resolvem, a proposta de valor das 3, o problema que elas estão resolvendo e transformando é o quê? É o reconhecimento.
seja reconhecimento quando você vai comprar algo para si, ou seja, quando você vai comprar algo para alguém. Então, entender de negócios não é o seu produto. Apenas o que você faz é apenas o meio. Então, quando a gente responde qual que é a proposta de valor do meu negócio, e aí eu vou entender neste o que, eu respondo 3 outras perguntas. Que é o que a gente chama normalmente qual a missão da minha empresa? Né? Se eu entendi o que o propósito é presentear, qual a missão da minha empresa? É propiciar a melhor experiência, né? Em cafés, por exemplo, cafés especiais, né? E vou entender qual que é a visão, né? A visão é aquilo que a gente tem de expectativa em relação ao nosso negócio como visão de futuro. E o que define o meu negócio, essencialmente, é o que a gente chama de valores. Valores é algo intrínseco, que é um comportamento humano, que você adquiriu, e é aquilo que a gente fala, né? Que valores é diferente de princípios, né? Princípios são regras. Valores é aquilo que é inegociável, que é aquilo que você não vai admitir enquanto pessoa, você não vai admitir dos seus colaboradores, nem tampouco dos seus fornecedores e nem tampouco dos seus clientes. Cícero, eu vou te pedir só licença rapidinho, desculpa. Tá bem bacana a nossa conversa, a gente vai ter que retomar. Nossa entrevista especial vai dar uma pausa e a gente volta rapidinho. Voltamos e a nossa entrevista especial de hoje é sobre os fatores críticos para o sucesso de um negócio. E conversando com a gente está aqui nos nossos estúdios o Cícero Yamazaki, que é CEO da CYX Plano de Negócios. Cícero, eu tive que chamar o intervalo, a gente deu uma pausa na nossa conversa, mas a gente estava falando um pouco antes sobre os 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. E você estava explicando justamente qual a importância de dessa matemática, por assim dizer, para que o negócio tenha um sucesso. Então, a partir disso, do que a gente estava conversando, como é que é o caminho? O caminho basicamente passa justamente se você entender de pessoas, né, que você é uma pessoa, seu cliente é uma pessoa e que seus fornecedores, seus colaboradores são pessoas, então é entender exatamente qual o propósito do seu negócio e a gente começa a delinear, né, um fator crítico de sucesso. Que é o quê? Se eu entendi meu propósito e se eu estou entendendo, né, que eu dependo de pessoas para o meu negócio, que o meu produto não é o que eu estou vendendo, mas sim o que realmente eu estou transformando, o que eu estou resolvendo para o meu cliente e principalmente que tudo que envolve o meu negócio é processo, agora a gente parte efetivamente para entender o que é o meu negócio, entender qual é o propósito de valor, qual que é a missão da minha empresa, qual que é a visão da minha empresa e quais são os seus valores. E aí a gente parte para entender que a gente chama de análise de mercado. O que é análise de mercado? Né? Quando você vai empreender e começar um negócio, é fundamental que você faça uma pesquisa de mercado. Né? Então, se lá atrás, no propósito, né, eu entendi o que é que eu gosto de fazer e se eu realmente faço bem, eu preciso entender se as pessoas precisam daquilo que eu gosto de fazer, o que eu faço bem. Então, nessa análise de mercado, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma avaliação, né, de como é que é esse mercado. Existe demanda para esse produto, desse serviço, né? Efetivamente, quais são as pessoas que já trabalham com esse produto? Né? Esse produto é um produto inovador, né? Então é justamente você identificar as necessidades. Muitas vezes, um negócio ele começa com uma questão muito particular, né? Então, uma necessidade, muita boa parte das necessidades humanas, né, acabaram se tornando um negócio, né? Então, temos exemplo aí, né, do famoso Facebook, o Instagram, né, de hoje. O Zuckerberg ele tinha um problema. Do quê? Ele não conseguia se conectar com as pessoas, porque ele era um cara muito tímido. Né? Até para ser aceito, né? Então, até para ser aceito, então para resolver uma necessidade pessoal, né, ele criou isso. E aí trago um outro exemplo, né? O criador do BNI, que é o Business Network International, do qual eu faço parte, aqui em Brasília, que é o Dr. Ivan Misner. Né? O Dr. Ivan Misner, ele criou uma rede de conexão de negócios, de network de negócios, justamente a partir de uma dor. E qual que era a dor dele? Né? O principal que em determinado momento, ele perdeu o principal cliente do negócio dele. E qual que era a dificuldade que ele tinha? Era justamente a dificuldade de se relacionar com as pessoas. E a partir disso ele começou a criar
um método, né, uma metodologia de conectar as pessoas, né? E aí ele criou o conceito do Givers Gain, né? Que a gente pode traduzir de uma outra forma, que chama doadores ganham, né? Que é uma rede de empresários onde efetivamente eles, dentro de um conselho mútuo de ajuda comum, né? Eles buscam o quê? É promover os seus parceiros de negócio, mas antes de promover esse negócio, é o que? Entender qual que é o seu negócio e o que você resolve. Então, as conexões de pessoas é fundamental. Então, você empreendedor empresário, né, você participar, né, por exemplo, o Sebrae. Né, o Sebrae é uma excelente, né, rede de conexão. Fazer os cursos do Sebrae, você aprende não só a técnica, mas também existe a possibilidade de você conectar com outros empresários que estão na mesma jornada. Né? Eu costumo dizer que a jornada do empreendedor, infelizmente, ela é muito solitária. Né? Então, muitas vezes ele não tem com quem conversar, até dentro de casa. Então, quando você se conecta em redes de network, de empresários, de negócios, você tem a possibilidade de eventualmente compartilhar. Né? Eu particularmente participo de alguns grupos, algumas redes de network. Né? Dentre elas, a REM Brasil, que é a rede de empreendedores de Nikkei, tem o apoio da Embaixada do Japão, né? Da Fraternidade MBAR, né? Que a gente trabalha com conselho mútuo, o BNI, que é o Business Network International, né? Que a gente tem esse conceito do Givers Gain, e também da Associação Comercial. A Associação Comercial, eu participo de São Paulo, participo aqui do Distrito Federal, também é uma excelente rede. Né? Sindicatos, né? Por exemplo, a FEComércio, né? Tem boa parte dos meus clientes são do segmento de alimentação, né? Então, tenho muita conexão com o pessoal da Brasel, né? O Beto Pinheiro está como, né, presidente, né? Juntamente com a sua diretoria, né? O Sindobar também, do Jael também, tem feito um trabalho excelente de conectar. E esse é o momento que você tem um momento de troca. Então, o fator crítico do sucesso é humildade e aprender, entender o seu propósito, ter um plano muito bem estruturado do que é o seu negócio e para quem é o seu negócio. O importante é você trocar informações. Eu sempre trago uma parábola, né? Uma parábola oriental, japonesa, que reza a lenda que existiam dois mosteiros. E certa feita, os dois monges principais, eles combinaram de se encontrar, né, no meio do caminho. Né, e cada mosteiro era no topo de uma montanha. E certo dia que eles combinaram, cada um deles, né, saiu do seu mosteiro muito bem cedo e cada um com um pedaço de pão debaixo do braço. E combinaram de se encontrar no vale, exatamente sobre uma ponte. E chegando lá, cada um deles, né, se cumprimentou e trocaram os pães e voltaram para os seus mosteiros. E cada um voltou com um pão. Depois combinaram um novo encontro. Só que nesse segundo encontro, nenhum deles levou nada. Simplesmente uma ideia. E novamente, ao encontrar sobre a ponte, cada um deles trocou a sua ideia. E cada um voltou com duas ideias. Então, no mundo do empreendedorismo, é fundamental que haja essa troca de ideias, né? Seja com outros empresários, seja com seus colaboradores, seja com seus fornecedores e principalmente com seus clientes, né? Tem outro empresário também aqui, que chama o Iago Cavalcante, não sei se você conhece, né, da Tivoli, né? Ele é fantástico, ele está inclusive com a mentoria dele agora. Então, existe uma frase que o Iago Cavalcante usa muito, né, que ele aplica isso daí no mundo, né, do empreendedorismo, né, mas justamente na gestão de pessoas, né? Ele diz o seguinte: se você não entende como é que seu chefe pensa, como é que você vai saber do que ele gosta? E eu peguei essa frase e adaptei, né, para o empreendedor. Né? Ou seja, se você empreendedor não sabe do que é que o seu cliente, como é que o seu cliente pensa, como é que você vai saber do que ele gosta? Então, o mundo de necessidades, ele é justamente isso, a escuta ativa, assim como na história do monge. Quando eu troco ideias, né, ou seja, com o meu cliente, com o meu colaborador, com o meu fornecedor ou com outros empresários do meu segmento, eu agrego valor em relação a isso e começo a entender o fator de inovação. E o que é o fator de inovação? Né? Algo disruptivo, algo diferente. Ele até tem essa característica, mas eventualmente ele atende às necessidades básicas e fundamentais. Vamos tomar aqui dois exemplos muito simples. O primeiro deles é o táxi. Você já tomou um táxi alguma vez na sua vida? Sim, sem dúvida. Como que era que você pegava esse táxi? Como que era essa jornada? Ou ligava, ou então tinha que esperar passar um táxi na rua, fazer sinal para ele parar, né? Uhum. Pois é. Mas no frigir dos ovos, o que o táxi faz? Ele fazia, né? Ele simplesmente pegava a pessoa de um ponto A e levava a pessoa para um ponto B. E aí surgiu o Uber.
que essencialmente é a proposta de valor do Uber? É pegar a pessoa do ponto A e levar a pessoa no ponto B. A forma como ele entrega, que é a inovação, que é a conectividade, que presta o serviço e resolve o mesmo problema. Então, se a gente pensar nesse sentido, né, a Uber hoje é uma das maiores frotas de táxi sem ter um único carro. Se você pensar o Airbnb, né, antigamente, e ele continua existindo, você tem um hotel, né, que a função da proposta de valor é simplesmente o quê? Propiciar um local para pernoite. Né? O Airbnb trouxe outras opções que têm a mesma proposta de valor, só que de uma forma diferente de você entregar o seu negócio. Então, tem uma frase que um chefe meu dizia muito, né? Ele fala assim, olha, a noiva é a mesma, só trocamos o penteado. Então, no mundo de empreendedorismo, é você estar atento às oportunidades que estão no dia a dia, no seu cotidiano. Né? O que é o seu cotidiano? É aquilo que te permeia, né? Então, se você pensar no segmento de alimentação, no segmento, né, de autosserviços, no segmento, né, do ramo de beleza, então empreender é você entender que se no passado, né, no capitalismo, né, moderno, né, nós tínhamos lá que precisaria de capital para ter mais gente, para ter mais resultado, né, no mundo atual, né, no novo século, nós precisamos ter o quê? Precisamos ter mais tecnologia para você ter menos gente, para você ter mais resultado. Então, a forma como a gente entrega, né, é diferente. Então, as mídias sociais, né, ou os canais de comunicação, eles têm migrado por várias formas e vários novos modelos de negócio. Então, o fator de sucesso é você entender qual que é a estrutura, o modelo de negócio que você pode criar a partir de necessidades do cotidiano e que você possa, primeiro, trazer a comodidade e a facilidade. Então vamos pensar aqui a questão do iFood, né? Muitos criticam o iFood, uma briga em relação à taxa, a taxa é muito alta, mas de fato, conversando com o atual presidente da Brasel, né, lá em São Paulo, que é o Luizinho Hirata, e eu questionei porque ele tem um restaurante, eu falei, mas e aí, o iFood não é o detrator de resultado? Ele falou, não, pelo contrário, ele é um grande parceiro de negócios para mim. Porque de fato, o iFood ele não entrega comida. Ele, na verdade, é uma grande empresa de marketing. Porque ele leva o nome da minha empresa a locais e a clientes que se eu tivesse, com o meu esforço próprio, né, ter uma equipe de marketing para trabalhar da forma como ele traz, e quando eu faço a comparação em relação ao custo que ele me cobra e o custo que eu teria, eu tenho vantagem econômica financeira, não obstante a taxa que ele me cobra. É óbvio que hoje, né, ele fatura um valor considerável e, obviamente, né, ele tem um diferencial de taxa. Por quê? Porque ele soube se posicionar. O ticket médio dele é alto, é um produto de alto consumo e ele costuma dizer, a minha operação hoje do iFood, ele é muito maior do que minha operação dentro de salão. Né? Nós temos um exemplo muito clássico aqui, né? Vocês conhecem Manuel Leônidas, da Pizza César, né? Ele também é um case também de sucesso. Né? Ou seja, existem várias operações no Brasil e a operação dele, né, na Asa Sul, é uma operação que eminentemente está embasada no modelo de negócio, né, de entrega. Então, eu costumo dizer, modelos de negócios, eles são adaptáveis a cada modelo de empresa. Então, eu posso ter duas empresas de café que têm duas propostas de valor diferentes e têm dois modelos de negócio diferentes. Então, vamos dar um exemplo. Né? Temos aqui um café aqui na Asa Norte, que é um café para gatos. Ele serve café tanto quanto o Ernesto Café, só que a proposta de valor é diferente. Então, entender de negócio é qual que é o seu propósito, qual que é o seu Ikigai, como é que você está olhando o seu mercado, analisar o seu mercado é fundamental, quais são as necessidades que não estão atendidas ainda e que aquilo eventualmente tem uma característica muito pessoal sua e que você fala, olha, esse negócio dá para fazer um negócio. E a terceira coisa fundamental, que infelizmente boa parte, a maioria dos empreendedores não fazem, que é um plano de negócio. Então, ou seja, eu planejo a minha viagem, né? A próxima viagem de férias, eu planejo como é que vai ser o meu carnaval, eu planejo onde eu vou passar meu réveillon, mas eu não planejo o meu negócio. Então é fundamental, como um fator crítico de sucesso, é você entender que
contar com pessoas que possam auxiliar nessa jornada é fundamental. Você ter contato com outros empreendedores, você participar, né, de associações de classe é fundamental. Você contar, né, tem um sistema, né, S, né, que é fantástico, uma série de cursos, treinamentos, o próprio Sebrae, né, participa desse processo, né, o CNI, enfim, existem várias oportunidades. É aquilo que a gente costuma dizer, né, se você tem a humildade em aprender, e a gente tem que entender aquela questão da capacidade, né? Muitas vezes, né, tem coisas que eu não gosto. Então, vou dar um exemplo, né? Lá na 4ª série, eventualmente, uma professora disse que você tinha que aprender a tabuada. E aí, a partir daí, você passou a não gostar mais, né, da matemática. Se tornou uma obrigação, né, de uma certa forma, né? Uma imposição, né? Uma imposição. Então é exatamente isso. Quando você, eventualmente, né, os psicólogos vão dizer, né, que é uma crença limitante ou coisa, mas efetivamente é aquilo. Se eventualmente eu não tenho uma habilidade para uma determinada atividade, né, como é a gestão financeira do negócio, se o seu negócio, eventualmente, o seu perfil é muito mais para venda e você não se dá bem com a questão de gestão financeira, você tem 2 opções. Ou você vai contra a sua índole, né, a sua natureza e vai eventualmente querer aprender gestão financeira, vai fazer um curso, um MBA, né? Ou eventualmente você pode contratar uma pessoa para fazer a gestão financeira para você. Pode, sócio também, né? Pode ter um sócio que tem essa habilidade complementar. Você pode contratar uma empresa de BPO financeiro para fazer a gestão do contas a pagar e o contas a receber para te auxiliar nesse processo. Então, entender que, eventualmente, aquelas habilidades que você não tem, você pode encontrar num sócio, como você disse muito bem, você pode encontrar num colaborador, ou você pode contar com o quê? Com um consultor, com uma empresa prestadora de serviço que vai adiantar, que vai te auxiliar nesse processo. Afinal de contas, nem todo mundo nasceu para ser contador. Então, Flávio Augusto diz muito bem isso. Você quer montar uma empresa? Simples. Eu não preciso saber como abrir uma empresa, eu preciso de um bom contador. E antes de você dessa parte do contador, eu vou precisar chamar mais um intervalo. A nossa entrevista especial volta já. Estamos de volta com a nossa entrevista especial e hoje falando sobre os critérios, sobre os fatores críticos, na verdade, que podem ajudar no sucesso de um negócio. E para isso eu estou recebendo aqui no estúdio o Cícero Yamazaki, que é CEO da CYX Plano de Negócios. Cícero que está dando aqui uma palestra para a gente, está muito bom, viu, Cícero? E essa visão que você coloca de como a gente deve avaliar o nosso negócio, de entender como é que ele funciona, e até o ponto que você estava abordando no outro bloco, que é essa questão de como entender como é que o cliente funciona, o que é que ele precisa, né? Afinal de contas, não é a nossa necessidade do cliente, é o que a gente consegue observar em empresas de sucesso, né, Cícero? E você estava comentando um pouco antes, até essa questão da parte do contador, que também é importante, né? É fundamental, né? Então, se eventualmente você não nasceu para ser contador, né, e você não tem habilidade com números, né, então conte com um contador. Então, questões que você não precisa saber, mas que o seu contador pode auxiliar no processo, né? Então, a primeira coisa que se depara, né, na abertura da empresa, né, tem muitos contadores que chegam, né, para o futuro empreendedor e falam assim, qual o KINAI que o senhor quer enquadrar? Assim, então, eu não sei se isso é de comer, de beber ou de passar no cabelo, mas você poderia explicar para mim o que é esse tal de KINAI, né? Ou seja, o Código Nacional de Atividade Econômica. Ah, e para que serve isso daí? Isso aqui vai determinar qual que é o enquadramento da sua empresa, né? Ou seja, sua empresa eventualmente, né, ela vai estar categorizada dentro, né, de uma série de questões, né? Se ele eventualmente vai entrar como MEI, se eventualmente vai ficar como pequena empresa, né? Que tipo de atividade que você vai ter? Se é um segmento de serviço, se é um segmento de comércio ou segmento de indústria. Isso vai definir exatamente qual o valor do imposto que você vai pagar. Então, muitas vezes, o empreendedor ele é muito habilidoso, né, em fazer, né? Então, normalmente nós somos ensinados desde pequeno, né? Na escola exatamente essa é a nossa primeira jornada, em casa também, o que pode e o que não pode. Então, a gente aprende primeiro assim, o que fazer. A segunda coisa é como fazer.
Mas o mais importante disso é o porquê que é que você está fazendo. Então, quando você entende, né, a primeira pergunta, que é o seu propósito, e aí você entende que o seu propósito é transformar algo em algo melhor, seja através, né, do corte de cabelo, né? Uma certa feita conversando com o Hélio Nakanishi, né? Não sei se você conhece, né? Do Hélio, salão do Hélio. Já cortei com ele também. E ele contando a jornada dele. E eu achei muito sensacional ele contando a jornada dele, porque nós na cultura oriental nós temos essa coisa de reverenciar os mais velhos, né? E o grande temor, né, que ele tinha na época, né, e ele, né, um pouco mais velho que eu, né, eu tenho 57, ele um pouco mais velho que eu, ele falou assim, cara, eu tive que contar com meu avô, uma família tradicional, né, que eventualmente ele queria ser cabeleireiro, onde na época, né, a obrigação era você ser advogado, engenheiro e médico. Então, ou seja, de lá para cá não mudou muita coisa. Sim. E o que ele achou muito interessante é a percepção, né, das pessoas que empreenderam, e no caso dele, o avô dele, né, assim como o meu avô, ele saiu, né, de um país, chegou num país estranho onde ele não sabia falar a língua, e quando ele noticiou para o avô dele que ele falou assim, não, eu gostaria de fazer um curso, né, para ser cabeleireiro. E é aquele momento sepulcral, né, onde existe aquele silêncio, que é um segundo, mas parece uma eternidade. É o famoso silêncio ensurdecedor, né? Ensurdecedor. E o avô dele, na sua sobriedade e sua sabedoria, falou assim, bom, muito bom. Você será extremamente próspero, porque o cabelo cresce e as pessoas precisam cortar o cabelo. Olha que lição fantástica. E ali, simplesmente, o que o avô dele disse é que o seu negócio será próspero porque existe um negócio chamado recorrência. Ele não fez o curso lá de Harvard, nem tampouco da Getúlio Vargas ou Fundação Dom Cabral. Ele, na sua simplicidade, né, ele simplesmente observou aquilo, a oportunidade de mercado que existe no seu dia a dia. As pessoas precisam cortar cabelo, as pessoas precisam fazer a barba. E elas fazem quando? Recorrentemente. Então significa que existe a possibilidade de você ser próspero naquilo que você faz. Então, o olhar do empreendedor, e a gente fala da habilidade comportamental, é justamente o quê? É você ser um solucionador de problemas, né? Então, você pode ver duas pessoas, eles podem ver uma mesma situação, um mesmo problema, e elas provavelmente vão olhar com olhares diferentes. Um vai efetivamente achar um problema, uma situação que eventualmente ela é insolúvel. O outro vai entender e olhar aquilo como uma oportunidade. Então, o olhar do empreendedor é olhar as diversidades da vida e olhar aquilo como uma oportunidade, inclusive de aprendizado. Então, muitas vezes, na jornada do empreendedor, ela não é tranquila. O empreendedor, de fato, ele trabalha muito, ele se extenua muito, ele se dedica muito. E muitas vezes ele falha. Por que não falhar? Não, por que não errar? E o olhar do empreendedor é justamente essa resiliência de entender aquela falha, aquela derrota momentânea, para ter um aprendizado, né? Exatamente para você melhorar o processo. Então, errar faz parte do processo. Mas o mais importante é o que é que você aprende com aquilo que está lhe acontecendo. E a gente traz uma regra chamada 10-90, né? É um estudo, né, de comportamento, que é a famosa regra 10-90. 10% é tudo que nos acontece na vida. Eventualmente você acordar de manhã cedo e topar o seu dedinho no canto da cama ou do armário, aquela dor ensurdecedor, e você pode começar a sua manhã com um péssimo dia, né, esbravejando e achando que o seu dia vai ser infinitamente ruim, né? Agora, 90%, você pode tomar uma outra atitude, né? Você pode ver aquilo e falar assim, pô, ainda bem que eu tenho um dedinho para topar, porque tem gente que não tem o dedinho. É a história do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? E até você comentando sobre isso, eu lembrei de que eu tive um mentor muito bom no mundo do jornalismo, que é o Fábio William, e ele falava sempre assim para mim, que o bom repórter e o bom jornalista não é o que não erra, é o que sabe sair do erro. É aquele que está no ar, ao vivo, erra, mas ele consegue sair daquele erro da melhor forma possível. E eu nunca esqueci isso.
Não, e o Fábio ele é fantástico, né? Porque agora ele fez uma ressignificação de carreira, né? E ele fez uma transição de carreira. Eu também fiz essa transição de carreira. Se tornou empreendedor, né? Exato. Ele tem a própria clínica dele de psicologia. Exatamente. Então, o mundo de empreendedorismo é justamente isso. É você entender o propósito do seu negócio, você analisar o mercado e ver as oportunidades. É você se planejar. E principalmente é a questão do comportamento. Qual a mentalidade que você tem? Por isso que eu costumo dizer, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, né? Então, e aí eu trago uma fala do Geraldo Rufino, né? Você deve conhecer, o Geraldo Rufino é um empreendedor, né? Hoje ele tem a maior empresa de reciclagem automotiva, segundo ele, né? Hoje ele só mudou o tamanho da latinha, né? Porque antigamente ele recolhia a latinha, amassava a latinha, e hoje ele consegue desmontar um ônibus ou um caminhão em até 2 horas, né? E ele costuma dizer exatamente isto, né? Essa questão de você aproveitar as oportunidades. Eu acho que é justamente isso, né? A capacidade, a resiliência, né? Eu trago para mim assim, alguns exemplos de alguns clientes que eu tive ao longo da minha carreira profissional. E um dos principais clientes que eu tive foi um senhorzinho, né, chamado Arnaldo Maia. Ele é vivo ainda, ele deve estar com seus 90 e poucos anos. Ele foi um grande empreendedor e continua sendo empreendendo agora, né? Agora com menos avidez, porque a idade pesa, né? Quem está comandando é o neto dele. Mas, certa feita, eu me encontrei com ele e me contou a história dele. A empresa dele foi vendida por quase R$500 milhão para a dona Luiza Helena, né, da Magazine Luiza no Nordeste, nos anos 2000. E eu achava interessante porque, certa feita, nós estávamos ali numa reunião e discutindo sobre financiamento, isso e aquilo. E aí ele perguntou qual que seria a taxa anual de determinada linha de crédito. E aí eu estava com o meu gerente de conta, gerente da agência, né, da nossa agência empresarial, o diretor financeiro da empresa deles, fazendo o cálculo da HP12, e ele falou assim, não, acho que isso vai dar tantos por cento. Ele acertou. A primeira vez poderia ter sido sorte. E na segunda vez que ele fez a mesma pergunta, ele também acertou. E na terceira vez que ele fez a mesma pergunta, né, o diretor financeiro, que era sobrinho dele, falou assim, meu tio, por que é que o senhor pergunta se o senhor já sabe a resposta? Então eu só queria saber se vocês estavam prestando atenção. A diferença, não obstante ele só ter até a 4ª série, né, do primário ou ensino fundamental, ele tinha quase 50 anos de experiência. Então a jornada do empreendedor, né, é justamente isso. É quando você faz, se dedica com aquilo com amor, com aquilo que você faz, e você faz repetidamente, você se torna um especialista. E aqui eu trago um outro conceito do especialista. Quem que é o especialista, né? E aí eu vou trazer da sua área, né? Porque hoje eu consigo falar aqui, né, num teleprompt, né, fazer uma entrevista com você. Mas o Cícero nem sempre foi assim. Eu sempre tive dificuldade, né, de falar ante as câmeras. E se tornou um amigo depois, é um rapaz no interior de Minas Gerais. Numa live, eu externei a minha dificuldade de fazer live. Ele falou assim, não, eu vou te ajudar. Eu falei, que bacana, olha, às 14 horas, né, te mandei um link aqui para uma reunião, né? E às 14 horas eu peguei, cliquei no link e entrei na reunião, a gente estava online. Aquilo me entrou um desespero de tal forma que eu comecei a suar frio, né? E ele me ensinou uma grande lição, né? Ele falou assim, olha, é o seguinte, o seu grande problema é que você quer ser, né, o William Bonner, né? Só que tem um problema, o William Bonner estudou jornalismo, foi estagiário, né? Foi lá ser foca, né? Ou seja, foi toda a trajetória, né? Foca, para quem não sabe, é quem está no início do jornalismo, né? Exatamente. Então, ou seja, toda a jornada, e o cara tem 30 anos que ele faz isso. E você está começando agora. Só tem um detalhe, né? O William Bonner é um cara nota 10. Ele é um especialista nível 10. Cara, e você é um especialista nível 3, nível 4. Só que, se você não... Você tem que entender que tem pessoas que é o especialista nível 1, nível 2, nível 3, que estão loucos para te escutar. Você só vai chegar a aumentar a sua escala na medida em que você praticar. Então, o que é o especialista? O especialista é aquele, né? Eu vou dar o exemplo aqui do piloto de avião.
né? Então, um piloto de avião, para você pilotar uma aeronave hoje, um bimotor, né, ou um monomotor, você vai aqui no Aeroclube aqui de Brasília, vai fazer um treinamento, né? Vai sentar na cadeira, vai aprender a parte teórica, vai fazer alguns voos, né, com um instrutor do lado, vai ter um X número de horas para você ter um brevet. Só que aquele brevet, aquela habilitação, ele só te dá direito a você voar com determinadas aeronaves. Agora, se você eventualmente quer entrar na carreira, né, da aviação civil, salário inicial entre 5 e 8 mil reais, mas eu quero uma nave maior que vai me possibilitar, né, um ganho maior entre 15 e 20 mil reais, eu vou ter que voltar para o banco, estudar novamente e fazer mais X horas de voo. E aí sim eu vou começar a ter o brevet, a autorização para voar em aeronaves que chegam ali até 10 mil pés, né, até 5, 8 mil pés. Ok, eu quero ser um piloto comercial. Eu vou voltar para o banco de novo e vou fazer mais X horas de treinamento e vou sentar no banco do copiloto para depois ser comandante. Né? Então, quando eu for ser comandante e eu quiser eventualmente pilotar um Boeing de carga, eu vou voltar para o banco, eu vou voltar a ser copiloto, vou ter X horas de voo para eventualmente sentar na cadeira de comandante de uma aeronave que faz transporte de carga. Então, o especialista é a quantidade de horas de investimento que você tem e na sua experiência, que a gente chama de repertório. Você acha, desculpa Cícero, só mais para fazer um parênteses, você acha que nesse caso vale mais a experiência prática do que a experiência teórica? Talvez uma pessoa que tenha feito vários cursos, tenha muito conhecimento teórico, mas aquela pessoa que vivenciou mais aquilo, talvez esteja mais em vantagem do que essa pessoa? Não existe vantagem e desvantagem. A grande diferença, e aqui é duas palavras que eu uso no meu negócio, e são as pedras de toque do meu negócio. A primeira delas é a palavra chamada clareza. De nada adianta você ter uma clareza sobre o seu negócio se você não tem a segunda coisa, que é chamado ousadia. Então, sentar num banco de escola, eventualmente fazer um MBA, né? Existem MBAs aí de 100, 200 mil reais, MBA de 10 mil reais. Você pode fazer o melhor curso, né? Você pode entrar na Fundação Dom Cabral, você vai fazer uma jornada, né, enorme de aprendizado, vai ficar internalizado lá para pagar muito caro. Mas se você pegar todo esse aprendizado teórico e você não aplicar na prática, não vai funcionar. Agora, se você praticar sem ter a clareza da ferramenta e do método, e lembrar o seguinte, né? Quer dizer, eu preciso do quê? Eu preciso ter de conhecimento, mas eu preciso ter ousadia, ambas quando, né, somadas, elas exponencializam o seu negócio. Coisas do dia a dia, coisas muito simples, né? Esses dias eu estava assistindo um canal, né, de um rapaz, né, que dá consultorias para hamburguerias, e ele falou uma coisa muito simples que eu casualmente vi na Fispal, né? Ou seja, né, são os pequenos detalhes, né, que faz a diferença entre você eventualmente comprar uma bancada e comprar uma chapa, e eventualmente você comprar uma chapa, uma bancada de 60 centímetros, né, ou uma bancada de 70 centímetros. Por regra geral de arquitetônica, né, basicamente você tem uma bancada ali, né, de 80 centímetros. Só que boa parte das pessoas acabam errando porque não tem conhecimento, que aproveitaram um preço de uma promoção e quiseram adaptar. Então ele bota uma bancada de 80 centímetros mais uma chapa de 20 centímetros. Então, efetivamente, o seu colaborador ele vai ficar trabalhando assim. Isso gera uma série de consequências. Então, o conhecimento, ele de nada vale se você não aplicar na prática. Colocar na prática sem ter conhecimento, provavelmente você vai gastar muito mais energia e muito mais dinheiro para você ter o resultado. Então, não existe, né, a característica de sucesso, o fator crítico do sucesso é você unir, né, não só o conhecimento, mas a prática e a ousadia de fazer. Isso é que torna, né, como um fator crítico de sucesso. A gente costuma dizer que é o local, né, onde existem as pessoas mais brilhantes, né, na face da Terra, é o cemitério. São pessoas que tiveram brilhantes ideias, mas não colocaram em prática, né? Então, entender que a jornada do empreendedorismo é justamente que você pode empreender, né, dentro da empresa onde você trabalha. E aí, voltando a uma frase que o Geraldo Rufino ele fala assim, cara, quando eu comecei a trabalhar, eu era office boy. E eu me sentia um empresário, um empreendedor.
Eu era um empreendedor lá, né? Pegava pastinha e tal, eu fazia o meu melhor, porque a melhor fase que ele disse com essas palavras, que o melhor lugar para você empreender é quando você empreende na empresa dos outros, onde você não corre riscos e principalmente você recebe para aprender. Aproveitar todas essas oportunidades, né, Cícero? Afinal de contas, empreender também é uma oportunidade grande, né? Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu lamento muito porque eu sei que a gente tem muita história para contar ainda, para conversar, seria muito bacana. Mas, Cícero, eu quero agradecer a sua participação e obrigado por tudo que você colocou aqui para a gente. Pode ter certeza que a gente ajudou muitas pessoas que estão acompanhando a gente agora. Obrigado, viu? Eu que agradeço, né? E para você, empreendedor, fica a nossa dica, né? Temos o Café do Japa, né? De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, que eu trago uma mensagem ativacional, né? Para quem quer trabalhar com liderança. A gente fala um pouquinho sobre Ikigai também. E para você, empreendedor, entenda, né? Que o seu negócio não é o que você vende, não é o que você faz, mas principalmente o que você transforma, né? Na medida em que você entende o seu propósito, na medida que você entende e olha para o seu mercado e vê as oportunidades, e olha que você tem um bom plano, né? Você é um fator crítico do seu sucesso, né? Se você consegue planejar onde você vai passar o Réveillon, pense como planejar o seu negócio também. Tá aí, teve o convite, teve a dica e a gente só tem a agradecer. Obrigado, Cícero. Muito obrigado, Nelson. Para você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando sempre que se você perdeu algum ponto do nosso programa, basta você acessar lá no YouTube ou então se quiser assistir novamente. É só procurar na busca Canal Empreender. A gente se encontra aqui, Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!